Para muitos analistas, uma das certezas desta eleição é que o Lula vai perder no voto evangélico, mesmo que ele ganhe as eleições e mesmo que ele vença no primeiro turno. Hoje, faltando 3 semanas para as eleições, as pesquisas indicam que Bolsonaro deve ficar com a maior parte dos votos evangélicos. Em várias reportagens e análises, a DW Brasil abordou essa questão do voto evangélico. Esse segmento é importante porque representa quase 1/3 do eleitorado. Neste vídeo, eu vou falar um pouco desse fator na disputa presidencial. Primeiro, vamos dar uma olhada no que as pesquisas indicam. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, elas mostram, em média, que o Bolsonaro tem cerca de 50% dos votos evangélicos. Já o Lula tem quase a metade disso, 28%. É uma diferença grande, sobretudo levando em conta a liderança de Lula no quadro geral de intenção de votos. Mas a aversão que o eleitorado evangélico tem ao Lula não é novidade. Essa rejeição ao PT, essa dificuldade de captar o voto desse eleitorado, vem de longe. Só teve um ano em que o PT levou a maioria do voto evangélico, em 2006, ano da reeleição do Lula. E isso foi muito em sintonia com o apoio recebido pelo então presidente em todas as camadas da população. Dali em diante, começou uma derrocada do partido nesse segmento. O ápice disso foi 2018, quando Bolsonaro ganhou de lavada, com 70% dos votos evangélicos. Essa surra eleitoral é ainda maior se a gente considerar a divisão entre os evangélicos históricos e pentecostais. Os pentecostais são, em geral, pessoas de baixa renda, menos escolarizadas e moradoras dos grandes centros urbanos brasileiros. Mas o que aconteceu ali a partir de 2020 que começou a ficar complicado para o PT? Bom, por um lado tem a expansão da igreja evangélica, puxada pelos pentecostais. Eles têm crescido num ritmo muito superior a todas as outras religiões, de modo que o peso deles vem aumentando a cada eleição. Hoje, eles são maioria entre os evangélicos. 2 em cada 3 deles são pentecostais. Por outro lado, houve ali, a partir de 2010, a entrada de forma mais incisiva da retórica moralista no discurso político. E nesse sentido, houve alguns eventos simbólicos. Um deles foi um projeto de lei que ficou conhecido como Lei Anti-Homofobia. Ele foi apresentado por uma deputada do PT. O objetivo era criminalizar a homofobia no país, mas uma parte significativa dos evangélicos entendeu aquilo como uma tentativa de criminalizar a prática pastoral. Os pastores achavam que iam ser presos se eles, ali no momento do culto, da interação com os fiéis, se posicionassem contra os gays. Ou seja, por causa dessa e de outras pautas progressistas, por exemplo, de defesa de direitos de pessoas LGBTQIA+, o PT passou a ser associado a um clima de guerra cultural, passou a ser a própria personificação do mal na batalha espiritual, para usar um jargão popular dos evangélicos. A pauta de costumes é um tema muito sensível para a parte mais pobre e religiosa do eleitorado, e aqui eu não estou falando só de evangélicos não. Isso porque essas pessoas muitas vezes são abandonadas pelo poder público e sofrem com problemas muito distantes das questões que afligem a classe média brasileira. Estudos indicam que o uso de uma retórica moralista tende a produzir mais efeito nas igrejas pentecostais, entre os fiéis mais pobres. Os candidatos sabem bem disso. O atual presidente, que se declara católico, vem apostando pesado na retórica moralista. No final de julho, no discurso de lançamento de candidatura, Bolsonaro fez 7 menções a Deus. Obrigado, meu Deus, e peço a Deus, Deus me salvou. Meu pedido ao nosso Deus. Deus, pátria, família e liberdade. Já sua esposa, a Michele Bolsonaro, que é evangélica, invocou o divino outras 27 vezes no palanque. Deus é muito bom, glória a Deus. Mas se for para a morte, glória a Deus. E naquele momento, nós vivemos cada minuto na dependência de Deus. Na ocasião, Michele apresentou o marido como um escolhido de Deus que tem um projeto de libertação para a nossa nação. Ela aconselhou a plateia a não negociar com o mal e foi festejada aos gritos de aleluia. A estratégia de Lula é tentar vender Bolsonaro como alguém contrário aos valores cristãos por, segundo o petista, defender o ódio e a violência. Lula vem tentando convencer os eleitores de que a campanha dele defende a família e que seu governo assegurou o exercício da liberdade religiosa. Bom, nesta discussão há 2 grandes pontos em aberto. Um é qual seria o real apoio de Bolsonaro hoje entre os evangélicos. Há analistas que apontam que a popularidade dele junto a esse eleitorado está sendo subestimada. Mas por quê? Os últimos dados oficiais sobre os evangélicos estão defasados, eles são do censo de 2010. Por outro lado, há uma tese também de que eleitores antipetistas estariam evitando participar de pesquisas por não confiarem nesses levantamentos, o que provocaria uma distorção difícil de corrigir. Outro ponto é levantado pelos defensores do voto econômico. Para essas pessoas, é o bolso e não os valores morais que realmente importa na hora de votar.
O declínio do padrão de vida dos brasileiros e a volta da fome poderia, na reta final, dar ao PT o voto dos evangélicos que eles perderam nas eleições anteriores. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, acesse o nosso canal no YouTube.